Prezados alunos, eu sou a professora Cláudia Lima e nós vamos dar continuidade aos estudos que nós estamos nos propondo. Já falamos sobre tema, título, problema, objetivos geral específicos, trabalhamos também a hipótese justificativa quanto ao aspecto pessoal ou profissional, acadêmico, e para a instituição da qual vocês estão recebendo a formação, que é o IFP. Então, nós já temos aí a proposição para a primeira parte da introdução. Eu sei que muitas são as dúvidas, as questões, e uma disciplina de 30 horas, ela ficou bastante exígua para a gente fazer todas as discussões que uma pesquisa, que o arcabouço teórico, por exemplo, que trata de uma pesquisa, necessita. Então, nós priorizamos o aspecto mais técnico do projeto de pesquisa, certo? Mas isso não exime vocês de estarem olhando as nossas referências, e nós temos bons livros à disposição na internet que vocês podem ter acesso e estarem fazendo a construção do conhecimento. Eu volto a dizer mais uma vez que essa é uma das características da EAD, é que você pode fazer essa construção autônoma dos seus próprios conhecimentos. Mas vamos partir para a aula de hoje. Desta semana, nós pretendemos falar hoje sobre o referencial teórico e sobre a metodologia. Certo? Então, vamos utilizar a fala da professora Minayo. Ela traz um conceito para quadro teórico. Então, o que ela vai dizer que é um quadro teórico? Representa o conjunto de princípios, definições, conceitos e categorias que, articulados entre si, formam um sistema explicativo coerente. Então, o referencial teórico, todo projeto é importante. E o referencial teórico, ele tem o condão de ser a base, de ser o alicerce para todo o seu trabalho. Então, é aquele binômio que nós não podemos separar, teoria e prática. Então, o referencial teórico, no projeto de pesquisa, ele tem vamos dizer, tem esse viés de fazer toda essa discussão em torno do seu objeto de pesquisa. Mas como fazer um referencial teórico? E aí, muitos alunos ficam bastante preocupados. Vou começar, professor, a escrever de onde, como? E a ideia é que nós tragamos aqui para vocês alguns passos que tornem esse processo o menos sofrível possível. Então, vamos lá. Gente, nós não podemos escrever se nós não tivermos feito leituras, se nós não tivermos um esboço. Então, o que é que você, no primeiro momento, precisa fazer? Você já tem o tema, o título, o problema, você já tem os objetivos. Então, o que é que você vai precisar agora para a construção do seu referencial teórico? Você vai precisar voltar lá para aquele título. Quais são as categorias do seu tema? Quais são as categorias do seu tema? Então, olhando para as categorias do seu tema, e eu vou lembrar do projeto que eu estou trabalhando, construindo e mostrando para vocês como é que se faz. Então, as categorias do projeto que eu estou produzindo é a formação inicial, é a didática na formação inicial do professor de matemática, correto? Então, eu já tenho aí as categorias do meu trabalho. Eu tenho que desenvolver um referencial teórico que vai tratar de didática, que vai tratar da formação inicial do professor de matemática. Então, essas são as minhas duas categorias. Eu já sei que eu preciso falar sobre didática, e eu também já sei que preciso falar sobre formação inicial. Então, o que é que eu vou fazer agora? Bem, então, o próximo passo é eu fazer um levantamento bibliográfico de material que subsidie essas discussões que eu vou fazer. Mas atentai bem, nota de rodapé. Para que eu faça essa pesquisa, eu preciso de antemão realizar um esboço sobre o que é que eu quero com didática, o que é que eu quero com formação inicial. Esse esboço
é quem vai me possibilitar, quando eu for fazer a busca do material, eu já saber o que eu vou fazer, para que eu não perca tempo nesse processo, certo? Então, como que poderia ser feito? Se eu vou trabalhar didática, o que é que eu preciso saber sobre didática? Bem, aí eu preciso saber o que é didática, eu preciso saber a história da didática, eu preciso saber qual é a finalidade da didática, eu preciso saber quais são as consequências de uma boa didática, eu preciso saber quais são as técnicas e os métodos e a metodologia de uma didática. Então, percebam que eu faço várias perguntas sobre aquela parte do meu objeto de pesquisa. Então, com base nessas perguntas, é que eu vou buscar o referencial teórico. E aí, eu já falei para vocês, mas a repetição ela é importante para a aquisição de conhecimentos. E aí, vocês vão buscar esse material onde? Eu já falei para vocês na biblioteca digital de teses e dissertações, eu já falei para vocês do site de teses e dissertações da CAPES, temos também o Google Livros, onde você pode estar fazendo essa pesquisa, tem o portal de periódico da CAPES, que você também pode estar fazendo essa busca desse material. Então, você chegou a esse material, certo? Então, procura primeiro pelo título, depois dá uma olhada no sumário para ver se tem alguma coisa que possa responder às perguntas prévias que você já fez. Depois disso, você vai lá para as referências, de preferência as referências online. Por que nós estamos dizendo isso? Porque, gente, quem vai construir um referencial teórico, gente, tem que fazer a leitura direto da fonte. O que é isso direto na fonte? Uma coisa é eu ler Lucchesi falando sobre didática e outra coisa é eu ler o professor Mário falando sobre didática a partir de Lucchesi. Então, se eu for falar de didática a partir do professor Mário, que leu do professor Lucchesi, eu vou ter que usar o APUD. E o APUD, gente, ele é um recurso que só deve ser usado em último caso, certo? Em último caso. E num trabalho todo, você usar apenas um APUD. Então, você precisa ter acesso ao material que precisa subsidiar a sua discussão direto na fonte. Por isso que você vai priorizar as fontes, certo? Você vai lá nas referências daquele trabalho e ver as fontes que você pode estar indo, como a gente diz, beber direto naquela fonte. Então, veja bem, quando você fizer a seleção desses materiais, então você vai poder fazer o quê? Você vai poder responder as suas perguntas. O que eu sugiro? Você faz um quadro. Num quadro, você divide em 3 partes. A primeira parte, você vai colocar o quê? A referência completa da obra que você vai ter acesso, para você não se perder depois. Na segunda parte desse quadro, você vai, depois da leitura feita, essa leitura que você vai fazer, você vai usar um marca-texto, ou você vai já de imediato transferir essa citação para aquele quadro ali. E a terceira parte do quadro, você vai escrever o que você entendeu daquela referência. Gente, fazendo assim, vocês não vão ter dificuldade depois de colocar tudo isso no referencial teórico, certo? Então, percebam, você vai primeiro fazer as perguntas, certo? Você já tem as categorias, você vai fazer as perguntas, você vai selecionar o material, você vai fazer a leitura, você vai retirar as citações que respondem àquela sua pergunta, e você já em seguida já faz uma interpretação e escreve como foi que você percebeu, o que foi que você entendeu daquela fala daquela citação que você tirou. Até a nossa próxima aula.